Depois de observar o senhor Nando Moura durante anos, de ter uma relação mais próxima, eu estou convicto que o senhor Nando Moura sofre do transtorno de personalidade narcisista. Já falando que é 100% enviesado, 100% errado. Tudo tá muito errado, tá bom? Tudo tá muito errado. Olá, tudo bem? Eu me chamo Marcos Casagrande, sou estudante de psicologia e hoje a gente vai assistir mais um vídeo do Insights do Player 1. Um pouquinho diferente, como vocês viram aí na thumb, na descrição do vídeo, nós vamos fazer um react de um vídeo de um influenciador, classificando outro influenciador como uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Então a gente vai fazer essa avaliação para ver se faz sentido ou não uma pessoa qualquer classificar simplesmente porque acha que tem os critérios ali para diagnosticar esse tipo de transtorno e o quão prejudicial isso é, tá bom? Hoje vai ser informal, vocês estão vendo que o meu cenário está diferente, porque a gente está num momento diferente, né? A gente vai fazer um react, então não tem muito porquê formalidades, né? Já que eu vou assistir o vídeo e vou passar as minhas impressões para vocês, vou ser técnico onde precisa, mas a gente vai usar uma linguagem mais formal, mais informal, na verdade, aí, tá bom? Mas informal não quer dizer de qualquer jeito. Então vai ter vinheta, tá bom? Passa a vinheta. Pessoal, então contextualizando aqui, o vídeo que a gente vai assistir é do Marcelo Brigadeiro, onde ele faz o diagnóstico do Nando Moura, tá bom? Ambos são influenciadores, tá? Do meio político. Eu não gosto de falar de política, mas a gente vai fazer esse react porque envolve a questão da saúde mental. Nosso conteúdo geralmente é voltado para entretenimento, vídeo, assistir uma série, alguma coisa desse tipo, e trazer algum crescimento, algum conhecimento que a gente possa aplicar na nossa vida, no dia a dia, que a gente possa trazer aí como um auxílio para que os nossos dias sejam mais leves. E aqui um vídeo um pouco mais pesado, falando sobre um diagnóstico muito mal feito, por sinal, não mal feito no sentido de que ele está errado, ou está certo, ou teria que fazer daquele jeito, mas a construção da ideia de querer diagnosticar uma outra pessoa, principalmente vendo através da tela, é simplesmente surreal, né? É algo que acontece hoje, banal, né? Banalizado, e eu vou trazer uma visão falando sobre a importância de não fazer isso que ele está fazendo, do quão prejudicial para o nosso meio, né? Para a saúde mental, é tentar categorizar outra pessoa com algum transtorno assistindo ela pela tela. Isso é horrível, cara. Não faça isso. Já dando spoiler, né? Mas a gente vai falar muito mais aprofundado sobre o porquê não fazer isso. Então eu vou trazer o vídeo aqui, a gente vai assistir o vídeo. Eu coloquei numa velocidade um pouco maior para que a gente faça rápido, porque o vídeo é muito longo, né? Acho que ele tem 30 e poucos minutos. Então a gente não vai assistir ele inteiro, inclusive eu vou fazer alguns cortes aí na edição, porque ele fala muito sobre a briga, a discussão, também contextualizando, né? Eles tiveram uma discussão. Esse vídeo chegou para mim por conta de alguns amigos. E eles me trouxeram esse contexto, né? Que parece que os dois eram amigos há um tempo, há 2, 3 anos atrás eles já eram amigos, e eles acabaram brigando por uma divergência de informação em relação a partido político, né? Um gosta, o outro não gosta, e eles acabaram discutindo em relação a isso, trazendo à tona essa briga. Acho que tem 2 meses, alguma coisa desse tipo, 2 meses de discussão, e aí o Marcelo Brigadeiro vem e, pumba, vou trazer o diagnóstico, né? Inclusive ele fala isso no comecinho do vídeo, ó. Esqueça nenhum detalhe de todas as características desse diagnóstico. Conforme prometido, nesse vídeo eu vou dar o diagnóstico do senhor Nando Moura. Até coloquei. Então, conforme prometido, eu vou dar o diagnóstico, né? Ele virou psicólogo. Pelo que eu sei, ele é empresário no ramo de esporte, né? De luta, e influenciador, e mais algumas outras coisas que eu não sei exatamente o que é. O pessoal falou que ele é empresário de vários ramos. E aí ele virou psicólogo agora, do nada, para dar esse diagnóstico. A gente vai falar do porquê não, né? Vamos lá, eu vou ouvir um pouco. Ele vai fazer uma classificação do que é o transtorno. E aí depois a gente fala um pouquinho sobre. Meu óculos aqui para que eu não esqueça nenhum detalhe de todas as características desse diagnóstico. Depois eu vou embasar esse diagnóstico com diversas provas aqui, diversos
fatos. Bom, depois de observar o senhor Nando Moura durante anos, de ter uma relação mais próxima, eu estou convicto que o senhor Nando Moura sofre do transtorno de personalidade narcisista. E eu vou ler aqui a definição. Aqui ele fala, depois de anos tendo amizades com o Nando Moura, ele vai falar o porquê que ele acha que ele tem o transtorno de personalidade narcisista. E aqui um ponto importante é que o histórico é muito importante mesmo para a gente poder fazer um diagnóstico, né? Na clínica, a gente faz essa análise a longo prazo. Então a gente faz algumas avaliações com o paciente para tentar entender as características do paciente. A gente faz uma avaliação longa, geralmente 12, 18, 20 sessões para a gente poder fazer uma avaliação. Em algum nível a gente precisa aplicação de testes de personalidade, por exemplo, para categorizar um transtorno tão importante quanto o transtorno de personalidade narcisista ou outros que as pessoas classificam aí, psicopatia, enfim. Para fazer essa classificação, geralmente a gente usa alguns testes de personalidade, porque só as nossas impressões elas não são suficientes, né? Elas podem ali dar essa dúvida, mas não dar o diagnóstico. Então, as nossas impressões somente, elas podem gerar a dúvida. E a aplicação de teste, a gente tira alguns critérios que são só impressões, né? A gente tira através das aplicações de testagem. O histórico é importante, tá? Mas não do jeito que ele faz. Pelo que me falaram, eles têm uma amizade aí de 3 anos, algo em torno de 3 anos. E o Nando Moura, ele me parece ser uma pessoa maior de 40, né? Então ele 40 a mais. E esses tipos de transtorno, quando a gente fala de histórico, a gente tem um histórico de pré-adolescente, adolescência e vida adulta, começo da vida adulta, onde a gente faz uma classificação desde lá. E o Brigadeiro ele não faz essa classificação. Eu já assisti o vídeo, por isso que eu tô falando que ele não faz, tá? Então a gente vai assistir mais um pouquinho para ver as características que ele coloca. E depois dele fazer essa leitura dessas características, inclusive se vocês quiserem ver todas as características mais detalhadas, com um pouco mais de cuidado, vocês podem assistir o vídeo, vai estar na descrição aí, tá bom? Vocês podem assistir o vídeo e eu vou passar ele um pouquinho mais rápido, tá? Definição e as características. Um homem narcisista se caracteriza por grandiosidade, necessidade excessiva de admiração e falta de empatia, exibindo uma autoestima inflada, mas frágil, que o leva a se sentir superior e fantasioso sobre o seu próprio talento, explorando outros e tendo dificuldade em aceitar críticas, reagindo com agressividade ou se vitimizando quando confrontado. No início, ele pode parecer extremamente charmoso e prestativo, usando love bombing para manipular, mas busca constantes ganhos e validação em relacionamentos, repetindo padrões de controle e manipulação. Características comportamentais e emocionais. Aqui ele vai passar para as características. Deixa eu até aumentar um pouco a velocidade. Vou colocar no e-mail aqui, o que está bem devagar. Aqui ele vai passar para as características, mas antes de passar, eu vou dar as minhas impressões em relação ao que ele tem falado. Então aqui a gente vai, primeiramente, vir aqui ó, no DSM-5. DSM-5 é o manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais. DSM-5 é o manual que a gente utiliza para fazer essa validação dos critérios. Então é o manual que a gente segue para não ser a revelia, para eu não achar, eu acho que transtorno de personalidade significa isso. Não, a gente tem um manual que a gente segue e aqui ele demonstra as características que a gente precisa analisar para classificar ou não como um transtorno, tá? Para que a gente tenha uma hipótese no caso, né? Porque demanda investigação. Então sempre inicia com hipótese para depois fazer um diagnóstico. E às vezes o diagnóstico nem vem, tá? Ele tem muitas características, mas o diagnóstico nem vem. Então aqui no DSM-5, na versão TR, na página 946, a gente vai ter aqui uma introdução sobre os transtornos de personalidade. Então ele fala aqui, ó, inicia-se com uma definição geral de transtorno de personalidade, que se aplica a cada um dos 10 transtornos de personalidades específicos. Então esse é um geral que pode se aplicar a todos, tá bom? Então um transtorno de personalidade é um padrão persistente de experiências internas e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas de cultura do indivíduo. Então, o diagnóstico, ele nunca é feito baseado somente em como eu imagino, mas são das características das experiências internas de comportamento que se desviam acentuadamente
das expectativas de cultura do indivíduo. Então, cada lugar cultural que essa pessoa tem, a gente vai olhar de uma forma diferente, porque cada indivíduo, além de ser um indivíduo único, o ambiente também é muito único. São muitas variáveis que tem no ambiente, que às vezes um comportamento ele pode ser expresso simplesmente porque é de costume daquela cultura, daquele ambiente, daquela sociedade se comportar daquela maneira. Então a gente precisa identificar o que é cultural do indivíduo também. É difuso e inflexível. Começa na adolescência e no início da fase adulta. E aqui é um ponto importante, que isso é, aqui ele até cita, é estável ao longo do tempo e leva a sofrimento e prejuízo. O que ele fala? Começa na adolescência e no início da fase adulta, e ele persiste ao longo da história sendo estável. Esse comportamento é estável, é um padrão repetitivo de um comportamento que vem desde lá de trás. E aí eu te pergunto, será que o Brigadeiro conhece o Nando Moura desde os 17, 18 anos de idade? Para ter essa noção de que esse comportamento que ele julga que o Nando Moura tem é persistente a longo prazo? Eu imagino que não. E aqui no DSM-5, ele faz uma categorização de vários transtornos. Paranoide, esquizoide, esquizotípica, antissocial, borderline, histriônica, narcisista. Ele faz uma pré-organização do que é. Então aqui é o narcisista, é um padrão de grandiosidade que ele citou lá e necessidade de admiração e falta de empatia, que ele citou. Só que ele faz essa classificação colocando as impressões que ele teve. E aí o que me parece? Que o Brigadeiro pegou todas as características que ele julga do Nando Moura, que podem ser características que fazem parte de um transtorno, procurou o narcisista e falou, opa, eu acho que é o narcisista. ChatGPT, me coloca aqui as características do transtorno de personalidade narcisista que batem com esse perfil de pessoa. E aí ele faz essa categorização baseado nas impressões que ele tem sobre o Nando Moura. E aqui a gente fala de uma pessoa que tem uma rixa, que tem uma relação disfuncional uma com a outra. O Marcelo Brigadeiro tem uma rixa com o Nando Moura. E aí as características que ele coloca são características 100% enviesadas. Por isso que um psicólogo, por exemplo, não pode atender o primo, a prima, a mulher do amigo, porque a gente já tem uma visão enviesada. Eu tenho a minha perspectiva e a minha percepção sobre aquela pessoa. E quando eu vou fazer um atendimento psicológico, por exemplo, da minha mãe, é óbvio que eu vou carregar toda a carga das minhas impressões ao longo da vida que eu tenho a relação com a minha mãe. A minha avaliação sobre ela vai ser 100% enviesada, porque é minha mãe, eu já conheço ela desde que eu nasci. O meu amigo, vivi a vida inteira com ele. A gente vai ter essa visão enviesada, esse túnel, né? Eu vou focar nas coisas que eu acho que a pessoa é, e tudo que eu fizer com a pessoa vai ser para constatar aquilo que eu acho que a pessoa é, características da pessoa, que podem fazer parte de um diagnóstico ou não, podem parecer ou não com um diagnóstico. Então vamos voltar para o vídeo dele. Grandiosidade. Ele superestima suas habilidades, exagera suas conquistas e acredita ser especial e superior aos outros. E aí, meu irmão? Agora você aguenta. Agora você... E aqui fica claro, né? Que ele faz o recorte já sabendo até a retórica, né? Já colocando a informação que ele quer de característica que o Nando Moura tem. Aguenta, meu irmão, agora você vai aguentar. Que foi, inclusive, acho que, pelo que o pessoal falou, foi um vídeo recente que ele fez isso com o Brigadeiro. Parece que ele tinha pedido desculpa, alguma coisa assim, pediu para encerrar a briga e o Nando Moura falou, agora você aguenta. Como um sinal de fragilidade do Marcelo Brigadeiro, ele se colocou superior ali, e por isso o Nando Moura usa como exemplo, né, de superioridade e tal, grandiosidade. Necessidade de adulação. Depende da admiração alheia para sustentar sua autoestima frágil, observando constantemente a opinião dos outros sobre si. Fantasias. Preocupa-se com fantasias de sucesso, poder, inteligência e beleza ilimitada. Falta de empatia, dificuldade em reconhecer ou se identificar com sentimentos e necessidades dos outros, pois vive de imagem e não de verdade. Inveja. Inveja os outros ou acredita que é invejado por eles. Sensibilidade à crítica. Reage com raiva, estresse ou se faz de vítima diante de qualquer crítica ou feedback negativo, pois se vê sem defeitos. É ou não é? Exploração. Tende a se aproveitar da vulnerabilidade alheia para obter ganhos pessoais em relacionamentos. Manipulação. Usa o charme, mentiras e controle para manter a vítima dependente. Comportamento de vítima. Quando confrontado, vira o jogo e se apresenta como vítima. Não é exatamente isso que ele fez
E aqui ele coloca mais uma impressão, né? Vamos trocar a tela aqui de novo para o diagnóstico. E a gente vai lá pro transtorno de personalidade narcisista. Eu estou olhando bastante para o lado, que eu tenho minha colinha aqui, para saber onde estão as coisas aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, transtorno de personalidade narcisista. Esses são os critérios de diagnóstico, tá? São os critérios que a gente precisa encaixar. Então aqui ele fala um padrão difuso de grandiosidade, fantasia e comportamento, ou comportamento, né? Necessidade de admiração e falta de empatia, que surge no início da fase adulta e é persistente em vários contextos, conforme indicado por cinco ou mais critérios a seguir. Então ele coloca aqui 9 critérios que o brigadeiro ele coloca com as perspectivas, então ele vai fazer a leitura uma sensação de grandiosidade da própria importância. Exagera conquistas, talentos e tudo mais. Quando o brigadeiro coloca essas informações, coloca já classificando e dando as impressões sobre o Nando. Preocupado com fantasia de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza e amor ideal. Acredita que é especial, único e que pode ser somente compreendido por ou associado a outras pessoas, ou instituições especiais, ou condições elevadas. Então, ele tem a impressão de que só pessoas X muito importantes, ou dentro de um espectro que ele acredita que pode fazer essa classificação de uma pessoa ou não, porque ele é muito especial. Então, não é qualquer pessoa que pode falar dele, né? Então, são critérios que ele coloca aqui que o brigadeiro ele traz com um viés muito claro, né? Ele traz a perspectiva que ele tem de visão sobre o que o Nando Moura faz ou como o Nando Moura é e traz esse critério já carregado com viés. Então, quando ele fala aqui da fantasia, de grandiosidade e tudo mais, ele já coloca as características que o Nando Moura teria ali na visão dele. Inclusive, ele coloca a parte que ele fala de agressividade ou se colocar como vítima, que dentro dos critérios, ele não traz dessa forma, né? Onde está lá, vira para os outros, vira o jogo, não tem. Essas características, elas são carregadas das impressões. Por isso que eu falo que eu acho que ele colocou num chat GPT e o chat GPT deu o texto que ele queria, classificou da maneira que ele queria, o que é muito errado, né? O psicólogo ele não pode ir numa inteligência artificial, jogar os critérios e falar, poxa, tá aqui, ó, eu achava que era, coloquei pedindo para ele classificar, ele classificou, show de bola. O ChatGPT ele erra constantemente, principalmente com esse viés. Quando eu quero perguntar alguma coisa e peço pro ChatGPT classificar essa coisa como XYZ, ele consegue fazer. Errado, mas ele faz. Então vamos lá, continuar no vídeo. Fez em relação a mim, que ele fez em relação ao MBL, ele ataca, e aí quando você responde, ele fala que cara, deixa eu ver, estão me atacando, estão querendo acabar comigo, estão usando não sei quem como porrete, não é isso? Fala da família de todo mundo. Aí se você cita alguém da família dele, olha, estão usando minha família como porrete. Foco em status. Preocupa-se excessivamente com dinheiro, bens de grife, status e influência. É ou não é? Mustang, mestre do capitalismo, não sei o quê. Falou que ele que fez o Flow, o podcast que é hoje, que não sei o quê. Ah, brigadeiro, você não tem views suficiente, dá pena de você. O foco dele é só isso. É só isso. Esse é o diagnóstico, agora eu vou embasar. Eu vou mostrar aqui e a gente vai. E aqui ele faz esse disclaimer, né? De colocando as impressões dele. Você vê que o diagnóstico em si, ele é carregado de viés. E é muito ruim, né? Hoje a gente tem a mania aí de TikTok da vida em um minuto e meio. 5 características, se você tiver 3, você tem TDAH. 5 características, se você tiver 2, você tem autismo. Superdotado agora com o Whindersson sendo classificado como superdotação, né? As pessoas têm o hábito agora de se classificar como superdotação porque tem isso, porque tem aquilo, quando não é. Tá? A gente não pode fazer de forma categórica uma classificação de um transtorno, inclusive transtornos tão importantes ali, tão discutidos, né, dentro do meio acadêmico, em 1 minuto. Aqui são 2, 3 minutos de vídeo, ele bateu o martelo, classificou e é isso, colocou as impressões e show de bola. Ele vai fazer um disclaimer colocando alguns comportamentos do Nando Moura e ele vai tentar fazer essa classificação. A gente vai assistir algumas coisinhas aqui, eu vou colocar mais alguns recortes, não vou colocar tudo, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo, tá? E aí depois eu faço algumas considerações a respeito
já falando que é 100% enviesado, 100% errado. Vindo de uma pessoa que não é da área da saúde mental, classificando uma pessoa que ele tem uma relação de conflito, utilizando uma inteligência artificial para fazer essa classificação com um viés muito claro de categorizar comportamentos que ele julga que são errados para que a inteligência artificial classifique dentro de um transtorno, tudo está muito errado, tá bom? Tudo está muito errado. E é muito prejudicial para a área da saúde mental uma pessoa com influência tão grande. Aqui ele tem 584 mil pessoas no momento que eu gravo esse vídeo. Ele tem 584 mil pessoas inscritas no canal dele. E ele fala para as pessoas, basicamente dando o aval. Você classifica aí, ó. Se tem, você acha que tem, classifica. Extremamente errado, extremamente errado. Quando a gente deveria estar dando ênfase em procurar um tratamento, procurar um psicólogo para fazer acompanhamento, para que o seu sofrimento seja diminuído, né? Tem acesso a conteúdos científicos, não a conteúdos criados por inteligência artificial. Ele, dentro de toda a influência que ele tem, ele categoriza um inimigo de guerra dele, um inimigo comercial, com um transtorno simplesmente para tornar esse transtorno como um xingamento pejorativo, né? Ah lá, ele faz isso porque ele é doido, ele faz isso porque ele tem transtorno. Quando a gente não pode ter essa relação com os transtornos, porque os transtornos geram um sofrimento muito grande. Imagina uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, que luta com isso a vida inteira, que faz tratamento e acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, faz acompanhamento em grupo para melhorar suas relações, vê uma pessoa aleatória dando um diagnóstico para uma pessoa só porque ela tem uma rixa, às vezes até acaba com o tratamento dessas outras pessoas, porque elas se veem minimizadas, né, de uma forma bem medíocre no caso, né? Então a gente vai assistir mais algumas coisas. Eu vou deixar o que eu acho que é importante aqui para a gente poder finalizar esse vídeo falando sobre as características e o porquê, de fato, que a gente não pode, né? De uma forma mais técnica. Seguimos, vamos lá. Ontem, o senhor Danilo Gentili, anteontem, na verdade, ele publicou algo aqui desmentindo o Nando também, provando mais uma vez o que eu venho dizendo. O Nando mente o tempo todo, é um mentiroso patológico. Ele, quando vê que não pode combater o que é a verdade, ele parte para a mentira. Ele começa te atacando, de uma forma tácita, de uma forma indireta, né? Instigando que a sua militância faça o trabalho sujo de lá te atacar. Porque em qualquer momento, se você reclamar, pô, Nando, teus inscritos estão me atacando. Ele fala, não, mas eu não falei nada. Eu não disse nada, eu apenas mostrei fatos. Eles estão te cobrando pelo que você deixou de fazer, que não sei o quê. Aí quando ele vê que você não se importa com isso, ele parte com um ataque frontal. E aí quando ele vê que ele não tem como te atingir, ele começa a mentir. Aí ele mente. E aí quando você retruca as mentiras, desmente ele, deixa ele numa situação complicada, ele se vitimiza. Ele teve a cara de pau no último vídeo que ele fez sobre mim, de falar que, porra, agora você quer me dar a trégua? Agora, depois de não sei quantos vídeos sobre mim? Como se eu tivesse atacado ele. Sendo que ele que tá me atacando há meses, e eu só fiz 2, 3 vídeos só rebatendo, desmentindo ele. E agora ele posa de vítima. Com o MBL ele fez a mesma coisa, né? Ele começou toda a treta com o MBL. Vou mostrar aqui, babava o ovo do Kim, babava o ovo do Arthur. Eu acho que tem uma grande inveja da notoriedade que o MBL tá tomando, na verdade. É a minha opinião, né? Principalmente com o Arthur, ele tem um negócio muito pessoal com o Arthur. E aí, cara, ele vê o crescimento do Arthur, do Kim, não sei o quê, e ele tá estagnado. E aí ele começa a atacar os caras. E aqui você vê, só nesse disclaimer aqui, falando sobre o Danilo Gentili, que ele mente, é 100% carregado com as informações que ele colocou lá no começo. É 100% enviesado. Então as características que ele foi colocando como se fosse o critério diagnóstico, que não é, tem uma relação, mas a interpretação que a inteligência artificial faz é com as características, o que dá a impressão é que está escrito daquela maneira, classifica-se por causa disso. E olha, ele faz isso. E na verdade não é exatamente isso. Ele abrange um leque muito maior. Tá? Então, essas características abrangem um leque muito maior. E ela precisa ser a longo prazo. Você vê que ele está falando agora, ele sempre faz. Ele fez comigo, ele fez com outra pessoa. Mas será que ele faz com todo mundo? Será que ele faz isso a vida inteira? Qual que é a relação fora da imagem de internet? Será que ele faz isso com outras pessoas também? E a gente não tem acesso a isso para categorizar. Ele fala que ele é amigo há muito tempo e tudo mais, mas se eu não me engano é 2, 3 anos. 2, 3 anos você não conhece uma pessoa em uma relação direta com ela. Tem muitas características que a gente esconde. Você quer pessoas que concordem 100% contigo e que sejam subalternas, sejam lacaios seus. É por isso que tu é um cara solitário. A tua vida é muito ruim, irmão.
Vou te falar, tu pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter milhões de views, pode ter o cara, mas a tua vida é uma merda, cara. É uma vida sem propósito. Tu fica o dia inteiro preso nesse quarto, aí como não tem propósito, tua vida é vazia. Tu tem que ficar buscando um propósito e você acha que o teu propósito é ficar brigando com os outros, com quem tá na vida real, com quem tá tentando fazer alguma coisa acontecer. Sim, eu tenho falha pra caralho. Sim, o Arthur tem falha pra caralho, o Renan tem falha pra caralho, quem tem falha pra caralho. Quem joga videogame tem quase 40 anos e joga joguinho de bonequinho que solta raio. É lógico que tem falha pra caralho. Agora, você resolver tratar a gente como se a gente fosse bandido, como se a gente fosse mau caráter, porque a gente discorda de você, meu irmão, você tá absolutamente doente. E é por isso que você é o lonely man, que fica sozinho. Porque ninguém te aguenta, cara. É impossível ter um relacionamento. E aqui ele coloca algumas características, e aí, mais uma vez, embasado por conta do viés que ele tem, da discordância, enfim, da briga e tudo mais. É tão ruim você classificar uma pessoa com um transtorno, colocar as características de uma forma pejorativa desse tipo de transtorno, quando na verdade é uma leitura enviesada das características que o transtorno tem e dar essa paulada em relação a isso, colocando a pessoa mais para baixo ainda, mesmo que ela tivesse o transtorno colocando mais para baixo, beira o desumano, né? Porque a classificação do transtorno ela vem no sentido de melhorar o tratamento, para melhorar a vida da pessoa. E classificar um transtorno simplesmente para apontar como um erro, bater na pessoa, colocar a pessoa mais pro fundo do poço ainda, é simplesmente desumano, né? E aqui, tentando fazer um breve pensamento no meio, né? Essa galera esquece, e aí ele falando sobre os erros, eu tenho erro pra caramba, eu tenho erro não sei o que, fulano tem erro não sei o que. As pessoas esquecem que dentro da internet elas criam personagens, né? Então, apesar do Nando Moura, apesar do Brigadeiro, apesar de outros influenciadores falarem assim, não, eu sou desse jeito na minha vida pessoal também, eu trato as pessoas desse jeito, eu sou assim com todo mundo e não sei o quê, a gente veste uma máscara para estar nas redes sociais. Assim como a gente veste uma máscara quando a gente está na presença da nossa mãe, assim como a gente veste uma máscara quando a gente está dentro da igreja. Não no sentido de uma máscara, tipo, porque eu sou falso, ou porque ela é falsa, ou porque ele é falso. Não, mas é uma máscara de comportamento. A gente tem comportamentos específicos para os ambientes que a gente está. E muitas vezes dentro da internet, a gente se veste de um personagem que fala alto, que fala baixo, que fala assim, que faz isso, que tem um comportamento agressivo muitas vezes. Por quê? Porque isso é o que a internet pede. Então, dentro do molde da internet, a gente se molda um personagem que faz sentido para o conteúdo que a gente está fazendo. E dentro do personagem que o Nando Moura tem, ele é um personagem agressivo, ele faz e não sei o quê. Constantemente você vê vídeos do Nando Moura com relação a outras coisas que não são no meio político, que tem essa retórica mais agressiva, que ele tem um comportamento muito mais tranquilo, muito mais carinhoso até às vezes, muito mais brando, sentido mais objetivo, né? Por que ele tem esse comportamento? Porque talvez ele seja dessa forma também, porque talvez seja um outro personagem que ele usa para passar em alguns outros momentos. Você vê que vídeos onde o Nando Moura trata da esposa ou de alguns personagens mais próximos dele, familiares ou alguns amigos mais próximos, ele tem um tom muito mais brando, né? O que não condiz com essa personalidade mais agressiva, com essa retórica de vitimização que o Brigadeiro tanto fala, que ele tem essas características. Por que ele faz isso? Porque muitas vezes esse personagem mais agressivo, com essa retórica de briga, de bastião da verdade, como o Brigadeiro fala às vezes do Nando Moura, essa imagem ela vem para vender o que ele tem de negócio, de curso, de vídeo, de visualização, de rede social. Então tem muito disso como um personagem, né? E a gente classificar um personagem como um transtorno também é muito prejudicial, né? Muitas vezes a gente cria um personagem para expressar, olha como é dolorido, como é doloroso, olha como é sofrido uma pessoa que tem esse transtorno, a gente cria o personagem para ilustrar. Mas no caso dele, ele cria o personagem porque é o negócio dele, é o business dele, né? A imagem que ele passa para as pessoas e tudo mais. E quanto mais essa imagem tem, mais visualizações ele cria.
É o trabalho dele, basicamente, né? Você classificar simplesmente a personalidade de um personagem que está nas redes sociais. Não sei se é mesmo um personagem, mas eu estou colocando como se fosse, porque é normal dentro das redes sociais, na maior parte das vezes, as pessoas vestirem essa máscara, né? Eu lembro que alguns influenciadores que eu sigo e eu assisto eventualmente, eles falam muito assim, pô, eu tô sorrindo aqui, mas eu tenho depressão, uso medicamento, passei por uma barra. E aí você vê que as pessoas elas vestem a máscara. Por quê? Porque é essa máscara que faz parte do uniforme de trabalho dele. Ele precisa ser sorridente, ele precisa ser mais formal ou mais informal, ele precisa ter uma linguagem mais plural, enfim, porque é um negócio dele. Ele precisa vender para a audiência pede isso, ele tem que fazer isso, basicamente, né? O meu conteúdo, por exemplo, ele é muito técnico, então eu falo de forma técnica. No meu dia a dia com os meus amigos eu não falo desse jeito. Eu falo muito mais próximo desse vídeo que está sendo informal. Muitos vícios de linguagem que eu evito ter dentro do vídeo mais técnico, porque é um personagem que eu crio, não um personagem de falsidade, mas eu faço um polimento maior sobre como eu falo e o que eu falo para falar na internet, para que não soe agressivo, para que não soe soberbo, para que não pareça arrogante, para que eu passe com clareza a informação que eu quero passar para todo mundo, entende? No meu dia a dia eu não tenho tantas preocupações, porque o meu dia a dia não vai ficar preso dentro de um vídeo compartilhado na internet por não sei quantos anos que a internet fica ativa, esse conteúdo vai estar lá dentro de alguma maneira. Né? Então, esse conteúdo ele é longevo, ele vai ter uma vida mais longa talvez que eu procuro me polir muito mais. Eu procuro tomar cuidado com as minhas falas, com o jeito como eu falo e como eu faço as colocações, para que não tenha uma interpretação errada, que visivelmente o Brigadeiro não faz isso. Tá? Em relação aqui aos critérios diagnósticos, só para finalizar, eu queria fazer algumas colocações aqui. O que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala de transtornos de personalidade, transtornos em geral? Ele tem outras classificações, por exemplo, que são características associadas. Então, por exemplo, a vulnerabilidade de autoestima do indivíduo está sempre associada. Está sempre? Não é sempre, tá vendo? Então, ele coloca aqui que a vulnerabilidade na autoestima torna os indivíduos com transtornos de personalidade narcisistas mais sensíveis à crítica e à derrota. Então, geralmente, quando está associado à vulnerabilidade, isso se acentua. Não é uma característica expressa a vulnerabilidade, mas quando está associado, acentua-se. O indivíduo com transtorno de personalidade narcisista podem ser competentes e de alto desempenho, com sucesso profissional e social, enquanto outros podem ter vários níveis de comprometimento funcional. Então, não necessariamente uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ele tem essa característica em si. Ele é super famoso, ele é super profissional, ele é super bem sucedido. Ou às vezes ele é, colocando ali, por exemplo, que ele tem uma superestima sobre as suas habilidades. Às vezes a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela realmente tem essas habilidades, ela realmente tem esse desempenho, ela realmente tem essa qualidade. Então são muitas coisas que a gente tem que pensar quando a gente faz essa avaliação. Não uma avaliação parcial, superficial, como foi feita ali. E outro critério que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. Então, diagnósticos diferencial, outros transtornos de personalidade e traços de personalidade. Outros transtornos de personalidade podem ser confundidos com o de personalidade narcisista, pelo fato de apresentarem alguns aspectos em comum. Olha o quão difícil é a gente fazer. A gente pode encaixar características de personalidade dentro do transtorno, mas na verdade não é. Ele é um outro transtorno, ou uma comorbidade, ou algo relacionado, que não necessariamente é. Então eu fiz uma colinha aqui para a gente falar sobre os diagnósticos diferenciais, de modo geral. E aqui para vocês verem o quão complexo é. Vou colocar algumas características, por exemplo. O transtorno de personalidade histriônico também busca atenção.
Mas o narcisista, ele quer ser sempre admirado especificamente por sua superioridade. Olha lá, ambos buscam atenção, mas um quer ser superior e o outro não. O antissocial, ambos podem ser exploradores. Geralmente o antissocial busca ganho material ou poder, enquanto o narcisista busca a manutenção da autoestima. E aí você para e pensa o Nando Moura, dentro do personagem que ele tem, brigando com políticos de alto escalão e tudo mais. Será que é só a autoestima que ele busca? Ou tem uma característica em relação ao poder? Essa discussão que tem em relação aos produtos que o Nando Moura tem, que são parecidos com o do Brigadeiro, o meu é melhor, o seu é melhor, é só pela autoestima para ele falar que ele é bom e ele tem um produto bom? Ou ele está mexendo com a parte financeira? Assim como em outros vídeos do Marcelo Brigadeiro, pelo menos foi o que me falaram, o Marcelo Brigadeiro fala muito disso. Ah, o Nando Moura só se importa com dinheiro, só se importa com financeiro, não se importa com essa audiência. Olha lá a relação. Será que não é um antissocial que parece um narcisista? São muitas características que a gente pode jogar para lá e para cá, que a gente pode encaixar em um transtorno ou em outro, quando na verdade nem é. Às vezes ele só está defendendo realmente o que ele julga como ego. Meu ego está sendo fragilizado, eu preciso lutar ali. Meu produto está sendo diminuído, eu vou perder dinheiro. Quem quer que a sua empresa venha à falência porque um outro influenciador está falando mal do seu produto? Será que isso é uma característica que envolve realmente um transtorno ou ele só está defendendo o produto dele? Ah, mas foi ele que começou. Não importa, ele está defendendo o produto dele, que é natural nosso. A gente vai defender as nossas características, as nossas pessoas que estão em volta, os nossos produtos, os nossos trabalhos. Aí a gente coloca lá, por exemplo, o borderline. Ambos podem reagir com raiva a críticas, mas a relativa estabilidade da autoimagem no narcisista é o que distingue da instabilidade típica do borderline. O borderline, ele é muito mais instável. O narcisista, ele é mais estável. Ele tenta manter a manutenção da sua autoestima com uma capacidade um pouco maior do que o borderline. O borderline, ele perde muito mais a mão dessa autoestima. Tá? Ele é muito mais emocional e muitas vezes sobre a classificação do Brigadeiro, ele fala sobre essa classificação de que o Nando Moura é instável, que ele faz, que ele deixa, que ele usa como ferramenta, enfim. Outras características, que são características que a gente chama de traços. Então, qual que é a diferença do traço e da personalidade, né? Do transtorno em si? Os traços de personalidade narcisista, eles podem ser comuns e até adaptativos em relação a certos contextos. A gente pode considerar um transtorno esses traços que são inflexíveis. Por exemplo, será que ele é sempre agressivo com quem discorda dele? Muitas vezes, inclusive durante um período muito longo, o próprio Marcelo Brigadeiro discordou do Nando Moura e eles seguiram sendo amigos, entende? Então, será que é tão inflexível assim para ser caracterizado como um transtorno? Geralmente o transtorno e essa dificuldade de adaptação também gera sofrimento. Será que o Nando Moura sofre tanto quanto o pessoal fala que ele sofre? Ou ele passeia, muitas vezes ele posta ali, ir no cinema, falando com não sei quem, fazendo outros tipos de vídeo, e ele não demonstra o sofrimento. Será que é só uma máscara que ele está usando? Então, enfim, fora o fato que a gente limitar esse diagnóstico e essas características, fazer essa avaliação só através de um vídeo ou pequenos recortes de vídeos muito enviesados, é extremamente desumano que a gente faça isso. Então, não faça esse tipo de categorização de que você tem um transtorno ou não tem um transtorno, enfim, não faça isso de maneira nenhuma. Então, hoje o vídeo é esse. Eu acho que ficou longo demais, pelo menos na minha mídia aqui está longo demais. Eu vou fazer alguns recortes para facilitar aqui. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião sobre essa questão de categorização ali de um transtorno, o quão prejudicial é. Os comentários estão aí para a gente discutir a respeito de uma forma bem comportada a discussão para elevar o nosso conhecimento, né? Para que a gente cresça como pessoa, não discussão de briga igual os dois vêm fazendo aí. Então, a gente discute nos comentários aí sobre as nossas impressões sobre esse vídeo. O link do vídeo reagido
Está aí nos comentários também, ou no comentário fixado, ou na descrição. E eu vejo vocês na próxima. Até logo. Tchau, tchau.